Questão número 5. Estamos indo para a reta final da nossa aula aí, gente. Bruno distribuiu 52 balas para 3 amigos. Então, o total de balas que Bruno tem, 52. Distribuiu para 3 amigos. Tiago recebeu 8 balas a menos que Pedro. E Guilherme recebeu o dobro de balas que Tiago. Quantas balas recebeu cada um? Então vamos lá, vamos botar o nome dos 3 amigos aqui. Tá aí, ó, 3 amigos, Tiago, Pedro e Guilherme. Quanto que Tiago recebeu? Tiago, ele recebeu 8 balas a menos que Pedro. Então perceba que em lugar nenhum diz quantas balas Pedro recebeu. Então vamos dizer o seguinte, se ele não fala quanto que Pedro recebeu de balas, Pedro é X. Ele não diz quanto que de bala que ele recebeu. E as outras balas que recebeu Tiago e Guilherme ficam em função daquilo que Pedro recebeu. Então eu vou dizer o seguinte, que Pedro é X, porque ele não fala quantas balas Pedro recebeu. E vou dizer o seguinte, que o Tiago recebeu 8 balas a menos que Pedro. Então, é o que Pedro recebeu, X, 8 balas a menos é menos 8. Então, Pedro, X balas. O que Tiago recebeu? X balas menos 8. E o que o Guilherme recebeu? Guilherme recebeu o dobro de balas de Tiago. Então eu já montei aqui a equação de quanto que Tiago recebeu, que é x menos 8, e o Guilherme recebeu o dobro de x menos 8. Então tá aí, ó, identificando na equação. Tiago, 8 balas a menos que Pedro. Tá aí no seu caderno, né? Se não tiver, coloca aí. Pedro não fala quantas balas, então logo é x. E Guilherme, o dobro de balas de... Ah, o professor botou Guilherme aqui, ó, mas é Tiago aqui, né? O dobro de balas de Tiago aqui. Então vamos lá. Tiago, x menos 8. Pedro, x. Guilherme, ó, recebeu o dobro de balas de Tiago. Então, se Tiago é x menos 8, Guilherme é 2 que multiplica x menos 8. Tudo isso aqui, ó, a soma das balas que Guilherme recebeu, que Pedro recebeu e que Tiago recebeu, a soma desses 3 amigos aqui, ó, é igual a 52. Então eu vou colocar esse, mais esse e mais esse, tudo isso igual a 52. Então tá aí, ó. Sabe-se que o total de balas é 52. Então, x menos 8 é uma quantidade de bala, eu não sei quanto que é ainda, mas é uma quantidade de balas, mais x, que é a quantidade que Pedro ganhou, mais a quantidade que Guilherme. Então tudo isso é igual a 52. Agora ficou brincadeira, né? X menos 8 não tem nada multiplicando aqui, ó, ele vem para fora do parênteses. O x já não tinha parênteses nenhuma. E eu só vou fazer esse chuveirinho aqui, ó. 2 que multiplica x é 2x e 2 que multiplica menos 8, menos 16. Então tá aí, ó. X menos 8 saiu do parênteses, mais x, mais 2 vezes x, 2x, 2 vezes menos 8, menos 16. Tudo isso é igual a quanto? 52. Tá aí. Agora, letras para um lado, número para o outro. Agora já ficou brincadeira de criança. X mais 2x. Eu botei tudo que é x do lado esquerdo. Tudo isso é igual a quanto? A 52, que já está aqui do lado de cada equação. Mais 8 e mais 16. Então tá aí, ó. Soma 2x com 2x, 4x. 52 mais 8 mais 16 é igual a 76. Eu não quero saber quanto que é 4x, eu quero saber quanto que é x. Então, x é igual a 76 dividido por 4. Tá aí, ó. E quanto que é de 76 dividido por 4? É igual a 19. Então, 19 é a quantidade de o quê? A quantidade de balas que recebeu o Pedro, ó. Se x é igual a 19 e Pedro recebeu x balas, Pedro recebeu 19. Então, a gente traz para cá, ó, Tiago, 19, que é o x menos 8, eu vou ter a resposta. 19 que multiplica 2 menos 8, também é a resposta do Guilherme. Vamos armar essas 3 contas aí rapidinho? Então tá aí. Valor de Pedro, x. Tiago, x menos 8. X é 19, então 19 menos 8 é igual a 11 balas. Pedro, a própria resposta da equação já me deu a resposta, né? Eu resolvi ali, achei que x é igual a 19, então Pedro, 19 balas. E Guilherme? Guilherme é o dobro que Tiago ganhou. Então, ou eu já multiplico aqui, ó, vezes 11, ou eu elaboro aqui, né? 19 menos 8 é 11, e 2 vezes 11, 22
balas. Essa brincadeira aí já começa a envolver problemas, né? Eu tenho que entender como armar a questão e aí então resolver elas. Tá ok, sétimo ano? Não vamos ficar batendo a cabeça aí, né? É só montar o exercício aí e resolver. Questão 6. A idade de uma mãe é o triplo da idade da sua filha. Ponto. Sabendo que daqui a 16 anos, olha só o detalhe, sabendo que daqui a 16 anos, então esse 16 anos é o tempo futuro, a gente vai agregar esse valor, 16 anos, no tempo futuro nessa conta aqui. Daqui a 16 anos, a idade da mãe será o dobro da idade da filha. Determine a idade atual delas. Então, a gente vai calcular essa idade daqui a 16 anos, porque é lá que ele situa esse cálculo, o quanto que a mãe tem em relação à filha hoje e quanto que vai ter daqui a 16 anos. Existe uma pegadinha aí, acontece muito em alguns testes, a seguinte pergunta: se uma criança tem 10 anos hoje e sua mãe tem 20 anos, ou seja, o dobro, né? O dobro, 10, 20. Daqui a 5 anos, a criança vai ter 15 anos e a mãe vai ter quanto? Aí a pessoa já pensa, ela vai ter 30 anos, porque se ela começou com o dobro, então ela vai terminar com o dobro também. Na verdade, não. Na verdade, a gente vai somar 5 anos na idade das duas. A referência dobro, ela é só a partida. Se essa ideia fosse verdadeira, toda vez que você fizesse aniversário, os seus pais iriam dobrar a idade deles. Então não tem sentido. Na verdade, quando você faz aniversário, seu pai e sua mãe, naquele mesmo ano, também vão fazer aniversário e a idade deles vai aumentar 1 ano. E não vai dobrar de ano. Se a sua idade de referência ao pai e à mãe, ela é a metade. Então preste bem atenção nesses enunciados, eles costumam cair bastante em Olimpíada da Matemática, né, na OBMEP, eles costumam cair aí em alguns exames que você possa fazer para fazer alguns cursos de informática principalmente. Então não cai nessa pegadinha não, tá? O dobro ou o triplo da idade de hoje não quer dizer que vai ser o dobro ou o triplo, não vai ser essa mesma ideia daqui a algum tempo. Então vamos lá voltar ao assunto. Vamos ler de volta aí para não perder a linha de raciocínio, né? A idade de uma mãe é o triplo da idade da sua filha, hoje. Sabendo que daqui a 16 anos a idade da sua mãe será o dobro da idade da filha, determine a idade atual delas. Então aqui, ó, a gente vai tirar as partes do problema. A gente tem a idade da filha e a idade da mãe. O professor já colocou aqui, ó. Isso você vai usar bastante em física, tá? Lá no primeiro ano. Então a gente vai tirar os dados do problema. Então a gente vai trabalhar a idade da filha e a idade da mãe. O professor já colocou aqui. Ok, vamos lá. A idade da filha é X anos. Hoje, a idade da filha é X anos. E a idade da mãe hoje é 3 vezes os anos que a filha tem. Vamos pensar isso lá no futuro agora. Então no futuro, a idade da filha vai ser X mais 16. E no futuro, a idade da mãe vai ser 2 vezes 16 mais X. Tranquilo até aí? Se você não identificou, não continua. Pausa o vídeo e tira essa ideia do problema antes do cálculo. Porque não adianta você só saber resolver a equação. Aqui você vai ter que interpretar o texto e montar a equação para então resolver a equação. É assim que vocês vão fazer na prova. Então vamos montar a equação. 3x mais 16. Ó, 3x mais 16, porque a gente vai contar essa equação daqui a 16 anos. É igual a 2 vezes x mais 16. Montou a equação aqui, ó. Vai fazer um chuveirinho aqui e vai encontrar o resultado da mãe. Tá aí, ó. 3x mais 16, bota letras para um lado, valor numérico para o outro. 3x menos 2x é igual a 32 menos 16. Resolvendo aqui a continha, né, 3x menos 2x vai ficar x, e x é igual a 16. Então o x da questão, o x que eu estava procurando, está aqui, ó. A idade é 16 anos. Então basta você botar esse 16 na equação,
nos dados do problema que você identifica a idade. Então, qual é a idade da filha hoje? Se a idade da filha hoje é X, ok, então a idade da filha é 16. No futuro, 16 mais 16, a filha vai ter 32 anos. A idade da mãe hoje é 3 vezes 16. Faz aí no caderninho e encontra o resultado. Dá uma pausa aí, chega no resultado e depois aí volta para o vídeo. E no futuro, qual vai ser a idade da mãe? Fez a pausa? Então vamos encontrar o resultado. Filha hoje, a idade da mãe hoje, então X é 16. Tá aí, ó. 16 anos a idade da filha. E a idade da mãe, 3 vezes 16. Então 3 vezes 16, 3 vezes 16 vai dar 48. Então a pergunta era qual a idade atual delas? Está aqui ó, no finalzinho do texto, ó. Qual a idade atual delas? Então eu não preciso saber a idade daqui a 16 anos, ele quer saber a idade atual. Então a filha tem 16 anos e a mãe, que tem o triplo da idade dela, então tem 48 anos. Chegamos à nossa última questão da aula de hoje, nossa aula de reforço. Como é que vocês estão aí? Estão assimilando bem? Deixa eu ver se vocês estão bem preparados mesmo para a avaliação que vai acontecer no final do mês. Então, meus super-heróis, vamos resolver essa questão saideira aqui, ó, que ela envolve justamente aquilo que o professor falou lá no começo do vídeo, né? Que a gente vai resolver também questões envolvendo fração, ó. Na classe de Juliana, 1/3 dos alunos praticam futebol, 1/5 praticam voleibol e os 7 restantes jogam basquetebol. Qual é o total de alunos dessa classe? O total de alunos dessa classe é X. Então a gente tem que somar 1/3, somar 1/5, somar os 7 para saber qual é o total de alunos. Então 1 sobre 3 eu posso dizer que é X sobre 3, né? Porque é uma parte de X sobre 3. E 1/5 também eu posso dizer que é X sobre 5, porque é uma parte de X sobre 5. E o 7 é o valor numérico. Então vamos montar a primeira equação, vamos encontrar 1/3, vamos encontrar 1/5 e o 7 montar a equação, e tudo isso vai ser igual a X. Tá aí, ó. Se X é o número total de alunos, então a soma de todos esses alunos resulta nesse total. Então, ó, X sobre 3, que é a mesma coisa que 1/3 de X, né? Ó. X sobre 5 é a mesma coisa que 1/5. E o 7, que aí é o valor inteiro. Tudo isso vai ser igual a X. Regrinha lá da operação de frações, né? Identificou que operação que é? É a adição. Quando eu tenho adição e subtração de frações, eu preciso me preocupar com o quê? Com o denominador. Se os denominadores são diferentes, eu não consigo fazer essa conta. Eu primeiro tenho que formar essas frações que elas sejam frações equivalentes. Quando elas forem equivalentes, ou seja, todas elas tiverem o mesmo denominador, aí sim então eu posso ou somar ou subtrair. No caso aqui é uma soma. Então eu vou tirar o MMC de 3 e 5, porque aqui é 7 sobre 1, a gente não escreve. E aqui também é X sobre 1. Então você vai achar aí o MMC de 3 e 5, quanto que é? É 15, né? Então, ó. É 15. Então, 15 dividido por 3 dá 5. 5 vezes X, 5x. Então, X sobre 3 é uma fração equivalente a 5x sobre 15. Ó, se eu simplificar 5x com 15, eu vou voltar aqui, ó. Então, isso aqui, matematicamente falando, são a mesma coisa, só que escrito com valores diferentes, mas são proporcionais. Agora vamos achar a fração equivalente de x sobre 5 com o denominador 15. Então, 15 dividido por 5 dá 3, e 3 vezes x, 3x. Tá aí, ó. 3x sobre 15. Aqui, ó, eu tenho 7 inteiros, mas sobre os 7 inteiros eu tenho 1. Então, o MMC é 15, 15 dividido por 1 dá 15, e 15 vezes 7, você fez aí no seu caderno, aí, né? Dá 105. Alguns alunos também se confundem aqui, ó, acaba tirando o MMC só desse lado da equação. Eu tenho que formar toda a equação equivalente. Então, o lado de cá também tem que ser o denominador sobre 15. Então, 15 dividido por 1, tem 1 invisível aqui, ó.
Dá 15, 15 vezes x, 15x. Então a fração equivalente ficou 15x sobre 15. Agora que todos eles têm o mesmo denominador, eu vou esquecer esse denominador. Eu vou ficar só com os números, só com os numeradores aqui, ó. Então 5x mais 3x, esse 15x eu passo para cá e o valor numérico 105 eu passo para o outro lado. Tá aí, ó. 5x mais 3x mais 105 é tudo que está aqui, ó, no lado esquerdo da equação. E o 15 está do outro lado. Então agora eu vou ajustar x para um lado, o valor numérico para o outro. 105 é igual a 15x. Não. Então vamos lá. 5x mais 3x mais 105 é igual a 15x. Então eu vou jogar tudo que é letras para um lado e vou deixar esse valor numérico para o outro lado. Como é que vai ficar? 105 é o valor numérico. Ó, eu deixei o 105 aqui e joguei o 3x para lá. Por que o professor está inventando? O professor não está inventando. É que, na verdade, se eu disser que 5 é igual a 3x, é a mesma coisa que eu falar 3x é igual a 5. Eu só estou virando o lado da equação, mas a balança continua a mesma. O professor fez isso aqui para mostrar para vocês essa igualdade, tá? Eu não sou obrigado a deixar o 5x ou qualquer valor de x do lado esquerdo. Eu posso deixar do lado direito. Só que a gente sempre vai dar a resposta com a letra do lado esquerdo, tá? Mas é a mesma ideia, ó. 105, o valor numérico, é igual a 7x. Ou eu posso escrever que 7x é igual a 105. Só tá, e eu estou olhando a balança de frente ou eu estou olhando a balança de costas. É a mesma ideia. E aí, claro, né? Esse 7 vai ser dividido por 105 e aí vai ser igual a x. E qual é o resultado dessa divisão? O resultado dessa divisão é 15. Então, 15 é o quê? É o total de alunos que tem na sala? Sim. 15 é o total de alunos que tem na sala. Então, olha só, vamos pegar esse 15 e vamos jogar aqui, ó. 15 dividido por 3 dá 5. Então, 5 alunos praticam futebol. Pega esse 15 e joga aqui. 15 dividido por 5 dá 3. 3 alunos jogam voleibol. E 7? O 7 não tem x, o 7 é ele mesmo. Então, 7 com 3 dá 10. 10 com 5 dá 15. Não fechou o resultado? Fechou. Por isso que eu digo para vocês, questões de equação, sistema linear, você só erra se você quiser ou não souber como, não saber como resolve a equação. Se você chegar no resultado, substituir o resultado pelo x da questão, você faz a prova real e consegue perceber se você acertou a questão ou não. Não precisa nem a professora corrigir. Você já pode sair da prova aí sabendo que tirou um 10. Então, sétimo ano, a gente preparou mais essa aula com vocês. Quem está chegando agora, né? Depois das provas do primeiro trimestre, pode estar estranhando aí. Bom, mas o professor está resolvendo as mesmas contas. Não adianta eu trazer novas contas para a gente resolver, se a gente já tem essas para a gente realmente reforçar o aprendizado, tá? Então, o aluno corrige, mas às vezes não entende. Então, o professor está aqui para revisar essas questões com vocês e deixar vocês bem seguros. Então, realize as atividades que você tem no seu livro aí, o banco de questões que você tem. Não, sempre encontre um tempinho para fazer algo a mais. Quando a professora passa, resolva a questão A, B e C, e tem D e F, resolva D e F também. Eu sei que você tem outras disciplinas, geografia, história, português, redação e assim por diante. Mas eu preciso, se você está fazendo a recuperação de matemática, aproveite para aprender de vez aqui no reforço, para que você consiga sair da prova trimestral com uma nota 10. Então faz um trabalho direitinho, tira 10 no trabalho, faz uma P2 legal para tirar uma nota boa, e aí você vai ter a oportunidade de fazer a P3 para recuperar essa nota que você foi mal aí na P1. Então, existe a possibilidade de você sair do segundo trimestre com uma nota 10. Então, 10 para chegar no 21,
poxa, você já passa direto, não precisa nem se estressar com matemática depois no exame ou na recuperação. Busca as notas que você precisa de matemática para passar direto, e aí, se precisar se preocupar, vai se preocupar com outras disciplinas, porque matemática você tira de letra. Certo, gente? Um abraço, 7º ano, até semana que vem com a aula 7, nossa aula 7, e aí a gente vai se aprofundar provavelmente um pouquinho de geometria aí. Tá ok, gente? Forte abraço.